aí galera, beleza? Bom, hoje eu vou contar um pouquinho sobre a minha experiência que eu tive lá em Paraty, na minha primeira prova de enduro, né? Que foi o Xterra. E também vou falar as principais diferenças entre o MTB XC e o MTB Enduro. Coisas que eu aprendi na pele, literalmente, esse final de semana. Eu vou passar para vocês um pouco dessa experiência e um pouco dessas diferenças. Bom, uma das principais diferenças entre as modalidades são as bicicletas, as bikes. Eu já coloquei um vídeo sobre isso, falando sobre as principais diferenças, quais características de cada uma. Aqui na descrição, aqui embaixo, tem o vídeo para quem quiser assistir e ver as comparações que eu faço entre uma bike de XC e uma bike de enduro. E vou falar hoje o que realmente pesa nas diferenças e as principais coisas entre uma bike de XC e uma bike de enduro. A bike de XC normalmente ela é muito mais leve e uma bike de XC normalmente ela tem um curso de suspensão muito menor do que a de enduro, sem contar também que a bike de XC ela pode ser tanto hardtail, né, que são as rabo duro que a gente chama, que ela não tem suspensão no quadro, no meio do quadro, ou pode ser full suspension. Já a bike de enduro ou bike de all mountain, ela é uma bike mais robusta, ela tem uma geometria totalmente diferenciada para transpor os objetos, os obstáculos. Ela tem uma distância entre os eixos maior também, para poder ter um centro de gravidade diferenciado, com mais segurança e ela ser mais ágil na hora de poder passar pelos obstáculos. Sem contar também que a bike de enduro tem as suspensões com um curso muito maior. Então, por exemplo, a suspensão da frente, nessa bike que eu estou utilizando, que é a Stamp, ela tem 150, enquanto que uma de XC tem 100 ou 110, depende muito do modelo. E na traseira eu tenho 135. Na minha outra mountain bike full suspension, ela tem 100 mm de curso na traseira, no choque traseiro. Então a diferença aí é bem grande. Pô, você pode pensar, nossa, mas a diferença nem é tanto se for ver. 35 mm quase não é nada. É muita diferença. Na hora que você está numa prova, na hora que você está pedalando de XC ou de enduro, você sente a diferença, é nítido, porque você precisa ter muito mais, digamos que conforto, né? Na hora de você transpor um obstáculo, e a suspensão maior ajuda muito mais nisso. Na hora que você vai pular um gap ou um drop, por exemplo, você sente esse conforto na hora que tem uma suspensão maior, tem um choque maior. Você vai sentir muito mais seguro para poder fazer esse tipo de manobra aí, por exemplo. E a bike de enduro também tem um guidão bem maior, ela tem uma mesa bem mais curta, tem uns pneus mais robustos, com mais cravos, mais largos, até porque você exige muito mais na hora de fazer uma curva, você abusa muito mais da bike no enduro, você passa por muitas pedras bem maiores do que no XC, então você precisa ter essa segurança na hora de pilotar uma bike de enduro, na hora que você está no seu rolê ali ou numa prova. Muitos dos que praticam o enduro, né, utilizam o pedal flat, que é o famosão pedal de plataforma, que é esse pedal aqui, ó. Esse pedal aqui, muita gente utiliza no enduro e pedala de tênis, principalmente esses tênis que tem esse tipo de solado aqui, que é o famoso waffle que a gente chama. Por quê? Porque o pedal de enduro, o pedal flat que a gente chama, tem esses cravos aqui, e esses cravos aqui ajudam no grip do tênis. Então por isso que o pessoal usa o tênis com sola reta, né? Ou o solado waffle, como a gente chama. Diferentemente no XC, que a gente utiliza esse pedal aqui, que é o pedal de clip, e a gente também usa sapatilha. Lógico que no enduro, pelo que eu percebi lá no final de semana, muita gente pedala clipado e muita gente pedala flat. Digamos que é um 50-50, 50-50. E lá no Xterra eu percebi, assim, por experiência própria, né? Minha experiência, eu percebi que se eu tivesse de pedal flat, eu teria fluído muito melhor o pedal. Porque como estava muita lama, muito barro, era muito difícil clipar, desclipar, clipar, desclipar. Então na hora de fazer uma curva, por exemplo, que eu precisava entrar com uma velocidade maior, se eu tivesse sem o clip, eu tiraria, colocaria o pé no chão para me dar uma estabilidade maior e faria a curva tranquilamente. Não tranquilamente, mas com mais segurança, um pouquinho mais rápido. Já o clipe não, tinha que tirar, tinha que clipar de novo, então você perde muito tempo, é muita informação para sua cabeça nesse momento. Então, em certas ocasiões, eu senti isso, que quando está mais seco o pedal clip, como eu já estou acostumado com o pedal clip, eu acho melhor. Já no molhado e na lama, o pedal flash teria sido, eu acho que teria se sobressaído melhor do que o pedal de clip.
Além das bicicletas, né, das bikes aqui, os equipamentos também mudam um pouquinho. Por exemplo, no XC a gente utiliza esse tipo de óculos aqui, né? E no Enduro a gente utiliza esse óculos aqui, que é um óculos mais fechado, um óculos que protege mais. Lógico que tem gente também que pedala com esse óculos no Enduro, utiliza o capacete fechado e também usa esse óculos, mas depende muito da competição, é obrigatório utilizar os óculos ou esses aqui, ó, que são os famosos goggles. Então depende muito da prova, muito da organização, é obrigatório esse acessório aqui, ó, de segurança. Além dos óculos, né, lógico, a gente também tem as proteções. No caso do Enduro a gente utiliza também as cotoveleiras, né, para proteger aqui cotovelo e antebraço. Se eu tivesse, por exemplo, no dia que eu caí com cotoveleira, não teria acontecido isso aqui no meu cotovelo. Lembrando que em algumas provas também é obrigatório o uso de proteção. É obrigatório o uso de capacete full face, que é esse capacete onde entra inteiro, aqui parece o capacete de moto, a cotoveleira e também a joelheira. Então, no Enduro a gente utiliza a cotoveleira, a gente utiliza essa joelheira aqui, ó, onde eu coloco e fica totalmente protegido. Se eu bater numa árvore, se eu bater numa pedra, se eu cair, se eu bater alguma coisa na canela, eu vou estar bem protegido. E como você está numa velocidade muito maior no Enduro, você está descendo com obstáculos muito grandes, é muito perigoso você cair, se machucar, bater alguma coisa, esbarrar. Qualquer esbarradinha que der, já corta, já machuca, então por isso que a gente utiliza, pelo menos a galera, e eu utilizei esse tipo de proteção aqui. Os capacetes também são um pouco diferentes. Esse capacete, por exemplo, o capacete de XC, ele já não é tão fechado, por exemplo, na nuca, já não é tão fechado nas laterais, diferentemente de um capacete que já é puxado para o all mountain, né? Mas também dá para usar no XC, que ele já tem uma proteção aqui, ó, na traseira. A lateral dele já é um pouco mais baixa aqui, né? Onde entra um pouquinho mais na orelha. Ele já tem a abinha, né, para proteger do barro, a abinha ajustável. Esse capacete aqui, em algumas provas, é permitido. Porém, muita gente utiliza para a prática do all mountain e também para o enduro, for fun. Esse capacete aqui que é um pouco mais fechado, um pouquinho mais robusto. Mas o capacete em provas oficiais mesmo tem que ser esse capacete aqui, ó, o capacete full face, onde você fica totalmente protegido com esse capacete, ó. Então ele vai te proteger queixo, vai te proteger as laterais, vai proteger a nuca e o front, que é a frente aqui. Somente o campo de visão fica aberto, que é exatamente o tamanho certinho para você colocar o goggle. Então você fica totalmente protegido aqui, ó. Não passa nada aqui no seu rosto. Esse capacete é obrigatório em provas oficiais, em algumas provas. No Xterra, por exemplo, foi obrigatório o uso desse capacete full face, das cotoveleiras e das caneleiras, e das joelheiras e caneleiras também. Além dos equipamentos, né, a gente tem as roupas. As roupas do XC são aquelas roupas bem coladinhas, né? Camisa bem coladinha, bermudinha, bretelle. Isso porque ajuda um pouco na aerodinâmica. Já no Enduro, o pessoal já usa umas roupas mais largas, umas bermudonas, umas camisetas, principalmente camisas com mangas 3/4, que a gente chama. Então já é um estilo mais diferente. As competições também mudam um pouco assim, mudam praticamente tudo. Porque no XC você precisa, a gente tem um percurso, e quem fez esse percurso em menos tempo é o vencedor, tanto em subida quanto em descida, ou empurra, ou desce empurrando, ou só pedalando. Então, ó, a ideia do XC é você começar e terminar o mais rápido possível. Quem terminar mais rápido é o vencedor. No Enduro também não deixa de ser diferente essa parte de você chegar primeiro. Só que no Enduro a gente tem alguns termos técnicos ou não com nomes diferenciados do XC. Por exemplo, a gente tem as especiais. As especiais nada mais são do que as descidas. Então, uma descida é uma especial, duas descidas, duas especiais. A gente chama as descidas de especiais. E quando a gente precisa se deslocar, precisa subir morro acima para poder fazer uma especial, a gente chama isso de deslocamento. O deslocamento, ele pode ser tanto na reta, tanto em subida, tanto pedalando, tanto empurrando. Terceiro deslocamento para descer a terceira vez. Depois tem mais uma ainda hoje. Complicado isso aqui. Mó treino. Quem fala que Enduro só desce, não sofre porque não sabe de nada do que tá falando.
Eu tô passando na pele agora. Mas tá valendo a pena, tá sendo super legal. A vibe da galera é outra. É muito massa. Então o pessoal ali atrás. A galera tá subindo devagar. E é isso. Outra coisa também é que no Enduro a gente pode ter várias etapas num dia só. A gente chama de especiais, mas essas especiais são as etapas, na verdade. Porque o que conta? Você tem um tempo para poder chegar lá em cima. Um exemplo, eu tenho que chegar no topo da montanha até as 11h30 e agora são 9. Então eu tenho 2h30 para chegar lá. Se eu não chegar até esse horário lá em cima, esse horário que passa, eu tomo uma penalidade na hora da descida. Só que o tempo cronometrado e o tempo que vale na classificação é o tempo de descida. Então, quem desce mais rápido é o que fica ali na ponta da classificação. O tempo de deslocamento, ele vale, só que ele vale para você chegar lá em cima. Se você não chegar no seu tempo, você toma a penalidade. Mas não é quem chega mais rápido, você só precisa chegar no seu tempo. E no Enduro desce um de cada vez. Não desce todo mundo junto, não larga todo mundo junto, igual no XC, por exemplo. Somente o que é junto é o deslocamento, onde todo mundo vai conversando, onde todo mundo vai trocando ideia, vai se conhecendo. Essa é uma das diferenças, onde você sai do deslocamento de uma determinada hora e vai até o topo da montanha para poder descer. As descidas normalmente são um por um, deu um gap mais ou menos de 30 segundos de distância cada um, para não se esbarrar, não se machucar, não trombar um com o outro. Só a Mega Avalanche, que eu acho que é uma das competições mais famosas aí, que desce todo mundo, larga todo mundo junto no meio da neve lá e vira um bolo de gente só. Mas esse é um caso extra aí, né? Então, no Enduro mesmo, larga um de cada vez e tem esse gap de tempo aí entre os atletas. Bom, a experiência que eu tive nessa primeira prova de Enduro aí lá no Xterra foi, cara, muito positiva. Gostei bastante da prova. A organização que eles têm, a organização que eles mesmos se colocam na hora da prova, de organizar, chegar lá em cima no horário certo, vai todo mundo olhando o caminho na hora do reconhecimento. Como a gente subiu, a maioria dos caminhos a gente subiu e depois desceu pelo mesmo caminho, a gente já olhava onde ia passar e todo mundo ficava, ali tem que fazer tal coisa, naquela raiz ali tem que passar por tal lado, naquele tronco ali não dá para pular, tem que andar, tem que passar andando. Então, eu senti que tem uma vibe diferente, onde todo mundo se conversa, todo mundo sabe o que tem que fazer, um dá dica pro outro. Eu achei muito legal isso. Eu, particularmente, achei que fosse muito mais fácil. Porque eu sempre vi os vídeos da galera descendo e tal, falei, acho que vai ser sussa, vai ser só descida, né, de boa. Mas a hora que chegava no deslocamento, o treinamento de XC fez uma boa diferença. Porque tinha deslocamento, que nenhum exemplo, no primeiro dia foram 4 especiais. A gente subiu 4 vezes a montanha. Então eram subidas de 40 minutos, pedalando, empurrando, e subidas muito técnicas, difíceis de subir, com inclinações, altíssimas assim. E para descer super rápido, né? Questão de 4, 5 minutos você desce, mas para subir 40, 50 minutos, dependendo muito da subida e do cansaço. Lembro que no primeiro dia foi assim, a primeira subida foi insana, eu comecei a ver assim, falei, cara, até falei pro Ari, não vou conseguir, cara, descer isso aqui, é muito inclinado. Mas a hora que você embica com a bike ali, cara, a emoção toma conta, aí você vê que dá para passar, solta o freio e vai embora, uma sensação maravilhosa. Terminou o primeiro dia, foram 4 especiais, foi um dia longo de prova, foram 4 etapas na verdade, se você for pensar. Foi um dia bem longo, a prova foi das 9 da manhã até as 4 da tarde, então cara, praticamente o dia todo pedalando em cima da bike, empurrando, descendo, cansou demais, eu até brinquei com os caras lá, falei, nossa galera, eu tô mais cansado do que se eu fizesse um longo de 200 km, foi aquele que eu fiz de speed, porque você tem que fazer uma força extrema para descer, você fica tenso ali, todo tenso, tudo fazendo força, prestando muita atenção, isso vai cansando demais, e sem contar que as subidas, acabam com você. Mas foi muito massa, positivo pra caramba. No primeiro dia eu lembro que eu cheguei na casa lá onde a gente estava, era 9 da noite, eu deitei e acordei só no outro dia, 6 da manhã, de tão aniquilado que eu tava, cansado, foi foda. Aí o segundo dia foi uma especial somente, mas foi uma especial maravilhosa, realmente chama especial porque é especial. A gente subiu ali uma montanha, se eu não me engano é a Serra da Bocaina, a Bocaininha que a galera chama. Foram
2 horas e 20 de deslocamento. Deu mais ou menos meia hora pedalando e o restante tudo empurrando, morro acima. Um chão assim, um clima muito massa, porque tinha chovido na noite anterior e não tava aquele barro, tava molhado, escorregadio, mas como tinha muito mato, então tava meio que filtrado assim pelas folhas do chão e tal. E a gente subiu, ficou, num lugar maravilhoso lá em cima na montanha. Vocês viram aí o vídeo que eu coloquei mostrando. Mais ou menos 800 metros acima do nível do mar. E o mar tá lá embaixo, ó. Olha o mar lá, ó. Lá embaixo tá o mar. Aquela cidadezinha ali é Paraty. Ali tem tudo, centro histórico, ó. E cara, foi foda, assim, a gente conversou lá em cima. A gente chegou bem rápido até, porque a prova começava às 8 e as descidas começavam às 11h30, então, 3 horas e meia aí você tinha para se deslocar. E a gente começou a subir e tal, a gente esperou lá em cima e na hora de descer, meu amigo, cara, foi animal. Foram 14 minutos de descida, alucinante, coração na boca, emoção à flor da pele, foi animal, foi uma experiência muito massa. Eu indico totalmente, quem tem coragem, quem tem vontade de começar nessa nova modalidade, vale muito a pena. A vibe da galera os caras são foda, os caras são muito gente boa, fiz muita amizade e agradeço a todo mundo lá que me reconheceu, trocou ideia, valeu mesmo. Essa foi então a minha experiência e também contei algumas diferenças entre o XC e o Enduro. Quem tiver qualquer dúvida, não deixe de perguntar aqui nos comentários, vou responder com o maior prazer. É uma modalidade nova para mim também, estou aprendendo e passando para vocês o que eu estou aprendendo. Valeu então, galera, agradeço a todo mundo que acompanha o canal, que curte, compartilha. Não deixe de se inscrever, aqui tem um link direto. E compartilha aí com o amigo, cara, não custa nada compartilhar com o amigo e dá o likezinho aqui, ó, esse joinha. Fortalece demais o canal e também meu trabalho. Galera, muito obrigado mais uma vez. Até a próxima. Feriadão, treino longo, porque o final de semana vai ter prova, domingão. Bora! Partiu!